Tem uma barca de jogadores deixando a Curuzu nos próximos dias. Esse número pode chegar até 7, 8, 9 jogadores. Vou trazer os nomes para vocês aqui. Tem jogador que já foi oficialmente desligado. Teve possivelmente um furo aí de informação no último jogo contra o Santos, na relação de atletas do elenco. Eu vou trazer aqui para vocês. E a gente vai conversar sobre os jogadores que estão aí prestes a deixar o clube e outros que podem, inclusive, acabar deixando o clube por não serem utilizados. Bom, antes da gente começar, quero te pedir para deixar esse like, se inscrever aqui no canal Meu Paysandu, que é muito importante. Nossa próxima meta é os 21 mil inscritos e eu conto com você. Aperta no botão de inscreva-se e faça parte da nossa torcida. Bora pra vinheta, não sai daí que a gente tem muita coisa que conversar nesse vídeo. Lembrando que os jogos da Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, além dos campeonatos europeus, incluindo a Champions League, todos você pode acompanhar no Play TV Max. O link tá na descrição para você fazer o seu teste gratuito e não perder nada do que acontece no mundo do futebol. Além disso, tem filmes, séries, documentários, canais infantis e muito mais para você e toda a sua família. Vem fazer o teu teste no Play TV Max com desconto especial para os inscritos. Pessoal, antes da gente começar, chega comigo aqui na Poder Esporte que tu tem muitos jogos bons pra tu apostar na segunda-feira. Tem Série B, Vila Nova e Guarani. Favorito Vila Nova pra esse jogo, com certeza. Tem aqui no campeonato espanhol, Sevilha e Mallorca. Mas a gente pode vir aqui na Série A, no jogo da Roma com Bolonha. Um bom jogo também pra gente apostar. E Milan e Inter de Milão. Eu fiz aqui uma aposta para esses 3 jogos aqui: Vila Nova, Roma e Bolonha e Milan e Inter de Milão. O link da Poder Esporte tá aí na descrição e você pode fazer os seus palpites. Faz o teu cadastro no link que tá aí e não esquece que você tem muitos bônus aqui na Poder Esporte, tanto para novos cadastrados quanto para quem já tem cadastro na Poder Esporte. Lembrando que só vai levar a camisa que eu vou sortear para os inscritos aqui do canal quem for cadastrado na Poder Esporte. Fechou? Agora vem comigo e bora começar a falar sobre esses jogadores aí que podem acabar deixando o Paysandu. Tem jogador que já foi confirmado. Paysandu que já retornou para Belém após a derrota contra o Santos e a janela de transferência se fechou no último dia 19, na sexta-feira. Agora o Paysandu não pode mais contratar até chegar a próxima janela, que é somente em julho. Mas assim, rapaziada, é 2 meses, tá? É basicamente maio e junho, é 2 meses. O Paysandu precisa dar uma enxugada nessa folha aí. Tem muito jogador nesse elenco do Paysandu. São 37 atletas até o momento. E a gente tem muitos jogadores aí que ainda nem sequer jogaram. E eu nem tô falando dos que chegaram recentemente. Tô falando de jogadores que já estão aqui, nem sequer jogaram. Outros que foram trazidos aí com uma fé absurda, não estão rendendo absolutamente nada. E outros que podem render, estão acabando que eles estão ficando sem espaço. Inclusive vou trazer 2 nomes aqui que, se o Paysandu não cuidar de utilizar bem esses atletas, pode acabar perdendo esses atletas aí, quem sabe numa próxima janela, tá? Mas vamos começar com os nomes aí que provavelmente estão deixando o Paysandu. Pra gente começar, a gente já fala aqui do Jefferson, que é um atleta que chegou por aqui até com uma boa, como eu posso dizer, uma boa expectativa, acabou não rendendo nada. Esse oficialmente já deixou o Paysandu. O Jefferson, que teve 3 jogos, apenas 1 como titular, 2 como reserva, não deu nenhuma assistência e não marcou nenhum gol, já tá fora da Curuzu, não faz mais parte do elenco bicolor. Outro atleta que a gente pode citar aqui, que deve ficar fora dos planos do Papão, é justamente o zagueiro Naylor. O atleta na temporada não fez nenhum jogo e na temporada passada também não vinha sendo utilizado. Acabou entrando no jogo do acesso, mas é um atleta que o Hélio dos Anjos pouco contou com ele no ano passado e em 2024 ainda não atuou em nenhuma partida
provavelmente o Nalho deve estar deixando o papão. Outro nome que a gente pode citar é justamente do atacante Leandro, um nome que chegou aqui até com uma certa grife, mas não rendeu aquilo que foi esperado dele, né? Teve 5 jogos pelo Paysandu, 3 como titular, 2 como reserva utilizado, teve pouca minutagem, foi somente 194 minutos em campo, mas não deixou nenhum gol marcado, também não deu nenhuma assistência, é um jogador que deve estar deixando o papão nessa barca aí que tá de saída. Yuri é um caso interessante porque é um jogador que já veio pra cá, pra Curuzu, pelo menos por parte da torcida, sem expectativa nenhuma, um jogador que vinha em baixa na carreira, não fez boas temporadas aí passadas, eu também nem entendi essa contratação, mas chegou até que bem falado, tanto pelo técnico ali dos Anjos, quanto também ali por parte ali de jornalistas, enfim, que ele poderia vir para cá e render. Quantas e quantas vezes, né, nós já vimos atacantes que não vinham tão bem e chega aqui e deslancha. Talvez fosse a expectativa para o Yuri, mas não foi o caso. O atleta, em 4 jogos, 2 como titular, 2 como reserva, não teve nenhum gol marcado, não deu nenhuma assistência e a minutagem também dele foi pouquinha, 210 minutos, não mostrou para que veio e deve estar deixando o Paysandu. Inclusive tem clube da Série C que está bastante interessado, essa negociação aí pode acabar acontecendo, afinal de contas a Série C não tem janela, os clubes da Série B podem vender e emprestar tranquilamente seus jogadores para equipes da Série C. Galera, outro jogador que provavelmente vocês não gostariam que tivesse aqui nessa lista, mas está, é o Juninho. O Juninho teve 5 jogos na temporada atual, 2 como titular, 3 como reserva. O Juninho atuou pela última vez naquele jogo entre Paysandu e Canaã. Faz tempo, faz bastante tempo. O Juninho, que para muitos poderia receber um pouco mais de espaço nesse time, também está sem espaço. O Juninho marcou 1 gol, não tem nenhuma assistência, tem somente 1 gol. Mas assim, tem equipes do futebol paraense que estão interessadas em contar com o Juninho. Talvez o empréstimo do Juninho fosse bom para o próprio atleta pegar um pouco mais de casca e quem sabe ser utilizado pelo Paysandu lá na frente. Não sei se de fato essa negociação vai acontecer, porque pelo que parece o Paysandu não tá muito afim de liberar o Juninho, tá meio balançado, mas o fato é que o atleta não vem sendo utilizado. E deixar o cara não sendo utilizado no elenco, porra, um jogador jovem que tem uma margem absurda ainda para evoluir na sua carreira, é um desperdício. Então eu espero que essa situação fique logo resolvida e que o Juninho, se caso fique, seja mais utilizado, porque no momento não vem sendo bem utilizado. Em mais de 20 jogos do Paysandu na temporada, somente 5 jogos o Juninho esteve presente em campo. E sobre a minutagem que eu falei, para vocês terem ideia, o Juninho tem menos minutagem do que o Leandro e o Yuri, inclusive. O Yuri e o Leandro têm mais minutos em campo do que o Juninho. E olha que os dois lá pouco jogaram também. Praticamente nem jogaram, né? Mas, enfim, pra vocês verem só. Galera, outro jogador também que tem pouquíssima minutagem é esse camarada aqui, o Netinho. Só que o Netinho, ele não tem tantos... aliás, ele não tem poucos jogos como o Leandro, como... o Yuri, que tiveram 4 jogos, 5 jogos. O Netinho, por outro lado, ele já tem ali os seus 8 jogos na temporada. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, não é característica do atleta fazer isso daí. Só teve um jogo como titular, mas assim... apesar de tudo isso, o Netinho poderia ser mais utilizado pelo professor dos Anjos. Inclusive, é um atleta que é muito questionado pela torcida sobre essa ausência dele. O último jogo dele foi no Repá, né? O último jogo em que o Paysandu foi campeão. Antes disso, ele esteve ali na semifinal, na quartas de final da Copa Verde contra a equipe do Manaus. Ele também entrou e também entrou no jogo das quartas de final do Campeonato Paraense contra a equipe do Bragantino. Assim, ficou alguns jogos, né, fora, por exemplo, contra o Águia, alguns repás e tudo mais. Ele até veio ser utilizado, como eu falei, no último repá, mas foi pouquíssimo tempo, coisa de 25 minutos no máximo. É um jogador que poderia receber mais oportunidades, levando em consideração que é uma posição que o Paysandu está precisando muito mesmo de alguém de confiança, porque o homem de confiança até o momento do professor Ali dos Anjos vem vacilando bastante em jogadas assim cruciais
para eventuais gols que os adversários estão marcando aí contra o Paysandu. Então, assim, o Netinho poderia receber mais oportunidade, mais minutagem, 210 minutos em campo, 8 jogos, como eu já falei, somente um como titular. E assim, na minha opinião, se o Paysandu não aproveitar esse atleta aqui, pode ser que ele acabe deixando o Papão. Eu acredito que o Netinho não vai deixar o Paysandu, tá? Eu acredito que ele não vai deixar o Paysandu. Mas, porque o professor dos Anjos já falou que precisa ter bastante volantes, tá? Mas, assim, tem a questão do atleta não ser utilizado, tem a questão do empresário, foi um jogador que se destacou no passado pelo Botafogo da Paraíba. Vai ter outras equipes da Série C que vão demonstrar interesse no atleta e ele pode acabar saindo. Até mesmo o próprio Remo, né, demonstrou interesse no Netinho. Mas, até o momento, o atleta não deixou a Curuzu e eu espero que não deixe. Mas é um atleta que sim pode estar na lista de jogadores que estão de saída do Paysandu. Rapaziada, esse outro atleta aqui que eu quero deixar para vocês é o Brandon, jogador que ainda não fez a sua estreia pelo Paysandu. Ele veio do Nação lá de Santa Catarina. Chegou aqui pelo Paysandu antes da semifinal da Copa Verde. Poderia ter estreado, se eu não me engano, no Parazão e também na Copa Verde. Não estreou. E o que eu achei interessante, tá? Como eu falei, ele não tem ainda nenhum gol, nenhuma partida, nenhuma assistência, não tem nada, não jogou. O que acontece? O que eu achei assim interessante, pode até ser um furo, né, do pessoal lá do Paysandu que acabou deixando escapar. É o seguinte, o Brandon, ele não apareceu na relação de jogadores que compõem o elenco do Paysandu atualmente. Antes do jogo contra o Santos, o Paysandu disponibilizou um material que compõe ali toda a grade de atletas e tudo mais, algumas informações como gols, jogos, enfim. O que eu achei interessante é que o Brandon não aparece nessa relação, nem no meio dos volantes, nem no meio dos meio-campistas, que é inclusive o setor que ele atua. E assim, cara, o Carlos Maia aparece, eles chegaram juntos. O Carlos Maia aparece. Todos os novos contratados aparecem. Somente o Brandon que não apareceu. Inclusive tá aí na tela para vocês a relação dos meio-campistas que o Paysandu divulgou que estão atualmente no elenco do Papão. Por exemplo, você pode ver aí que não é uma relação que é daquele jogo, por exemplo, contra o Santos. Não, é uma relação com todos os atletas. Tantos que viajaram, quantos que não viajaram, quanto também aqueles que estão lesionados, todos aparecem aqui. Por exemplo, o Biel tá se recuperando, mas tá na relação, né? Tá aí na relação. Por exemplo, ali, o Gabriel Santos, novo contratado, tá aí também na relação. O Leandro, que eu acabei de falar, que pode estar deixando o Paysandu, tá aí na relação. O Roger, que nem sequer jogou ainda também na temporada, tá aí na relação também. Ou seja, todos os atletas estão na relação. E o Brandon não está nessa dita relação. Para quem acha que talvez eu tô inventando coisa, tá aí, mostrei a lista para vocês dos meio-campistas e agora tá aqui a lista com os volantes. E não tem Val Soares, João Vieira, Gabriel Bispo, Christopher, Netinho. E o Brandon não está aqui, nem nos meio-campistas e nem nos volantes. Ou seja, Brandon, que veio para o Paysandu, chegou há pouco tempo, ainda nem sequer estreou, já pode estar deixando o Papão. O que vocês acham aí? Essa daí eu catei, hein? Essa daí eu fiquei assim pensando, eu falei, porra, será? O que vocês acham? Deve estar de saída do Papão? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas ainda tem mais jogador, vem comigo. Outro nome, né, que eu posso falar pra vocês é o Roger, né, rapaziada? O Roger, atacante aí do Papão, um jogador que foi até bastante elogiado pelo professor ali dos Anjos na temporada passada. Acabou que não foi utilizado em nenhum jogo na temporada 2024. O Roger é que nem o Nailor, não jogou nenhuma partida, nem sequer 15 minutos finais, nada. O Roger está 100% inutilizado em 2024. É um outro atleta do Paysandu que pode acabar deixando o Papão e jogar em uma equipe aí do Campeonato Paraense, ou melhor, daqui do Pará, mas para atuar numa Série D, por exemplo. Acho que o Águia, talvez, acabe contando com os serviços do Roger. Eu espero realmente que o Paysandu
Pegue esses atletas aí que são promessas e emprestem ele para equipes que possam também dar espaço para eles, e não que eles vão para lá para essas equipes, que eles possam ir para essas equipes para ficar encostado também, e sim que eles possam ir para lá para ganhar casca, como eu costumo dizer, para melhorar o seu futebol, para ganhar minutagem, para vir para cá pro Papão mais formado, né, mais completo. Olha, a gente teve, por exemplo, o caso no passado do Gabriel Furtado. Pô, foi destaque do Paraense, veio pra cá pro Paysandu, não foi utilizado, tá? Esse ano foi lá pra Tuna, brilhou na Tuna. Poxa, o Paysandu precisa dar mais valor para esses jovens atletas que estão aqui. Precisa. Porque aí vem camarada aí de fora, vem jogador do Cazaquistão, vem jogador ali do Catar, vem jogador da Finlândia, e tem espaço pra cacete aqui no nosso time. E os caras que estão aqui, que poderiam render muito mais, acabam ficando de lado. Então essa parada aí, sinceramente, eu não entendo, tá? Então o Roger é mais um desses nomes aí que nem sequer teve nenhuma partida ainda esse ano. Lamentável, pode ser que esteja nessa barca, nessa lista de dispensas aí do Paysandu. Pra gente finalizar, eu quero falar aqui de 2 jogadores que estão sendo utilizados, mas veja bem, os números deles em campo de minutagem é tão baixo quanto dos jogadores que estão sendo inúteis pro Paysandu. Só que tem uma diferença, eles mesmo com poucos minutos em campo, eles já demonstraram para que vieram e o quanto podem ser utilizados. E eu tô falando, rapaziada, por exemplo, do Wesley Garcia. Para vocês terem uma ideia, o Wesley Garcia, ele teve praticamente a mesma minutagem de Leandro e de Yuri. Aliás, do Yuri, né? Tem a mesma minutagem praticamente. 232 minutos em campo o Wesley Garcia teve até o momento. Só que o Wesley Garcia tem 12 jogos, todos como reserva. Não teve nenhum como titular. O Yuri ainda teve. O Wesley Garcia nenhum. E aí o Wesley Garcia, em números de 12 jogos, ele tem 4 participações em gol, sendo 3 gols marcados e 1 assistência. Ou seja, em 12 jogos, se tu for dividir essa minutagem de 232 minutos para 12 jogos, é pouquíssimo tempo em campo. E tu tem um jogador que já conseguiu marcar 3 gols e ainda deu 1 assistência, sendo pouquíssimo utilizado. Ou seja, é um jogador com grande potencial, tá? É um jogador com grande potencial e que sim, na minha opinião, precisa ter mais espaço no Paysandu. Principalmente agora com uma competição que vai exigir crescimento dos jogadores, que vai exigir autenticidade, personalidade. A gente precisa de jogadores que não se escondam do jogo. E o Wesley Garcia, eu acredito que é um jogador que pode crescer bastante aí na Série B. Outra coisa também é utilizar o jogador para que, quem sabe, na nossa próxima janela não tenha nenhum clube que fique vindo dar investidas aqui no atleta, prometendo mais espaço. Porque é um jogador que veio para cá para jogar, né? Todo aquele papo lá de não jogou a Libertadores, optou por vir pro Paysandu, pô, beleza, mas já tá por aqui, já vai estar mais habituado, precisa ter mais espaço, porque o mercado é feroz. Na próxima janela, vai ter time querendo tomar peças e destaques dos outros times. E também aqueles jogadores ali que não estão sendo muito bem utilizados, mas que são promessas, que estão ali não tendo espaço, né, no caso. O Wesley Garcia é uma dessas peças aí. Ele precisa ter mais tempo em campo para ele se sentir mais confortável no clube para continuar até o final da temporada, tá? Essa daí é apenas a minha opinião. Pra gente finalizar, a gente tem o Juan Ribeiro também. O Juan Ribeiro, né, que é um atleta que também tem pouca minutagem, praticamente a mesma minutagem do Yuri, porém é uma minutagem que, apesar de pouca, na minha opinião, é um cara muito participativo. Não tem nenhum gol, é para ser centroavante, já perdeu o gol de cara com o goleiro. Não vou esquecer isso, tá, Juan? Que tu perdeu um gol de cara com o goleiro. Por outro lado, tu participou em uma pré-assistência e ainda deu assistência, fez jogadas, participou em todos os gols do Paysandu naquele mesmo jogo que você perdeu um gol de cara com o goleiro. Por esse motivo,
Eu acho que precisa sim ter mais espaço. São 10 jogos até o momento que o Juan Ribeiro esteve presente, né? Tem uma assistência, não tem nenhum gol, como eu falei, mas é um jogador que precisa ter mais minutagem. Tem jogador aí que já jogou em 15 jogos e oscila pra caramba. Oscila demais, tá? E assim, o Juan Ribeiro, pouca minutagem, não dá nem tempo do cara oscilar, porque praticamente nem joga. Precisa jogar mais para mostrar para o que veio um jogador que tem talento, é jovem, 20 anos apenas. Somente 20 anos. Tem muita margem para evoluir e é um cara que eu gostaria de ver mais em campo. Porque senão, como eu falei, a mesma coisa em relação ao Isla Garcia. Juan Ribeiro pode ser um desses jogadores que, se continuar desse jeito, com essa mesma minutagem de jogadores que estão indo embora do Paysandu, se continuar com essa mesma minutagem, na próxima janela eu tenho certeza que vai ter clube aí da Série B querendo tirar o Juan Ribeiro do Paysandu. Bom, rapaziada, o que vocês acharam desses nomes aí? Qual desses nomes aí que eu falei vocês salvariam para permanecer aqui no Paysandu? E qual desses nomes aí que eu citei você deixaria ir embora? E também, você pode até citar nomes aí que não estão nessa relação, mas que deveriam estar nessa relação de jogadores que podem estar deixando o clube. Eu sei que tem gente que vai falar do Gabriel Bispo, mas eu não coloquei o Gabriel Bispo nessa relação de jogadores que podem estar deixando o Paysandu, porque no próximo vídeo eu vou explicar por que o Gabriel Bispo não está nessa relação aqui. Gabriel Bispo, inclusive, é um dos jogadores que mais estiveram em campo, que tem mais minutagem pelo Paysandu. Então, por esse motivo, ele não vai fazer parte dessa lista aqui. Por mais que muitos de vocês aí queiram isso, ele não está fazendo parte dessa lista, porque não faria sentido eu colocá-lo nessa lista, fechou? Mas dessa lista aí, alguém você salvaria? Ou todos que estão nela podem realmente ir, até para dar uma enxugada aí na folha salarial do Paysandu, dar uma liberada aí na questão dos espaços, já pensando na próxima janela